Fala galera, chegando aí com essas duas bombas, né? Vamos dizer assim, sobre o Cruzeiro. Tava em live há pouco, lá na loja do Cruzeiro na Savassi, e aí veio aquela tuitada, né, do Cruzeiro sobre o Matheus Pereira. O Cruzeiro dizendo o seguinte: o Cruzeiro informa que Matheus Pereira apresentou incômodo muscular na panturrilha esquerda no treinamento na manhã desta sexta-feira. O atleta será submetido a exames ainda nesta tarde e passará por nova avaliação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro neste sábado. E aí o pessoal já assustou, né? E logo na sequência vem a notícia por parte da CBF de uma lesão muscular sofrida pelo Caio Jorge. E o comunicado da CBF disse o seguinte: o meio-campista Andréas Pereira do Palmeiras foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo do Brasil contra a Bolívia, na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador entra na vaga do atacante Caio Jorge, desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Chile. E aí, mais um susto, né? Aí na do Caio Jorge veio esse comunicado sobre uma lesão muscular sofrida. E aí, o que a gente tem de informação sobre toda essa questão? Não tem nenhuma mentira, né, nesses anúncios feitos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Claro que é um tempo curto até o jogo da quinta-feira, do dia 11 de setembro, o duelo diante do Atlético Mineiro. Mas primeiro, sobre o Matheus Pereira, ele realmente reclamou deste incômodo, e todo incômodo que um atleta reclama, ele precisa passar por exame, e por isso ele vai passar por exame. O Cruzeiro informou porque o atleta, ele sai da toca, né? Então pode ser visto aí em algum hospital, e por se tratar do Matheus Pereira, tudo que acontece vira aí uma loucura, né? Então se faz o exame, mas a expectativa é de que esse exame descarte qualquer tipo de lesão e que o Matheus Pereira possa, talvez aí faça tratamento durante um período aí, esses dias, mas que esteja na quinta-feira diante da equipe do Atlético Mineiro. É a expectativa de todo mundo, né? De que não seja nada mais importante aí na panturrilha do jogador e que ele possa ficar à disposição. E sobre o Caio Jorge, aí o que a gente pode passar de informação é que o atleta já retorna nesta sexta-feira a Belo Horizonte e a partir de agora, tratamento intensivo aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, um dos melhores, se não o melhor do Brasil, para que o Caio Jorge tenha condição de atuar na quinta-feira. Então, não existe nada de que ele já está vetado, ou também de que, não, a presença dele está asseguradíssima. O Cruzeiro, a partir de agora, vai trabalhar com o Departamento de Saúde e Performance, repito, de forma intensiva, para que o Caio Jorge tenha condição. A informação é que ele teve a lesão realmente, mas que não é uma lesão tão importante assim. Como a seleção brasileira tem essa preparação, não dá para ficar lá com o jogador fazendo tratamento, colocando o atleta como dúvida. Então o cenário melhor está sendo feito, que é o corte do jogador. Já entrou bem, mostrou serviço, até terminou a partida, né? Mas reclamou desse incômodo depois, fez exame, e aí veio essa confirmação da lesão. Mas para não ficar tratando lá, tem a viagem para a Bolívia, o melhor, definido pela CBF, foi cortar o Caio Jorge, e ele já retorna hoje mesmo e já começa a fazer todo esse trabalho. O que é uma certa confiança que a gente pode ter, repito, é nos profissionais, em toda a estrutura que o Cruzeiro tem hoje na Toca da Raposa 2, para colocar o Caio aí o mais rápido possível em condição de jogar e, se possível, na quinta-feira diante do Atlético Mineiro. Então, é o que a gente tem de informação para passar a todos vocês. O Matheus Pereira nem sabe se teve lesão. O exame é para descartar qualquer tipo
desta possibilidade. E o Caio teve uma lesão, realmente, passou por exame. É uma lesão que a gente tem informação que não é tão importante assim, não é tão grave, só que é um tempo curto, né? E aí é o serviço que terá que mostrar o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Vamos confiar e tomara que dê tudo certo. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Antes de entrarmos nessa notícia bombástica que vai sacudir o futebol brasileiro, deixa eu já te falar uma coisa muito importante. Se você não quer perder nenhuma novidade quente que mexe diretamente com os bastidores do cabuloso e também dos rivais, já deixa seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir hoje envolve disputa pesada no mercado da bola e pode influenciar até mesmo o futuro da temporada. Esse é aquele tipo de informação que ninguém imaginava que poderia ganhar força tão rápido, mas que agora ganha contornos cada vez mais sérios. Então prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar completamente impactado com a grandeza da situação que se desenha. Agora, vamos continuar com a notícia. Nos últimos dias, o ambiente do futebol brasileiro vem sendo marcado por conversas intensas, bastidores fervendo e movimentações que podem mudar o rumo de dois gigantes do cenário nacional. E quando falamos em gigantes, estamos nos referindo a clubes que carregam multidões, que transformam estádios em verdadeiros caldeirões e que sabem como poucos o que significa tradição. Nesse momento, a torcida aguarda ansiosa uma definição que pode mexer com a forma como veremos o futebol até o final da temporada. A cada nova informação que surge, cresce a curiosidade e a expectativa sobre quem vai dar o próximo passo nessa corrida estratégica. O torcedor já entendeu que não se trata de uma movimentação comum. O que está acontecendo nos bastidores é algo que envolve investimentos, escolhas de impacto e principalmente uma guerra silenciosa por um nome que pode se transformar na peça-chave de um sistema ofensivo. As diretorias estão avaliando cada detalhe, cada possibilidade, enquanto os treinadores pressionam para terem opções decisivas no elenco. E em meio a esse cenário de expectativa, a disputa toma contornos ainda mais dramáticos quando outro clube entra firme na jogada, trazendo consigo todo o peso de sua história e a força de uma torcida que não admite ficar para trás. E é exatamente nesse ponto que revelamos a grande notícia. O São Paulo, após não conseguir fechar com Marcos Leonardo do Al Hilal, segue em busca de um camisa 9, e o nome que está na mesa da diretoria neste momento é o do espanhol Paco Alcácer, atacante experiente e sem clube, que surge como possibilidade real para reforçar o ataque tricolor. Mas não é só o São Paulo que acompanha essa situação de perto. O Cruzeiro também entrou na disputa pelo jogador, e isso muda completamente o cenário, já que agora estamos diante de uma verdadeira batalha de bastidores por um centroavante de renome internacional. O tricolor paulista vê em Paco Alcácer a chance de preencher uma lacuna que vem sendo discutida há meses. A torcida pede insistentemente um jogador que assuma a camisa 9 e resolva a falta de gols em jogos decisivos. Mesmo com o fechamento da janela de transferências, o clube ainda pode registrar jogadores livres no mercado até o dia 12, o que torna o caso ainda mais urgente. Cada dia que passa, aumenta a pressão sobre a diretoria e sobre o técnico, que sabem que a chegada de um atacante desse porte poderia mudar completamente o rumo da equipe no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Cruzeiro observa com atenção cada movimento do São Paulo. Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, e Leonardo Jardim, técnico do time, sabem que contar com Paco Alcácer poderia ser o grande golpe de mestre para calar críticos e colocar ainda mais poder ofensivo em um elenco, que já demonstra evolução. O clube mineiro entende que disputar de igual para igual com adversários tradicionais passa também por trazer nomes de impacto, e Alcácer, com sua experiência em grandes clubes da Europa, poderia cair como uma luva no sistema do cabuloso.
Questão é que, nesse tipo de disputa, cada detalhe importa. O São Paulo joga com o peso de sua camisa, a força do Morumbi e a pressão de uma torcida que exige conquistas imediatas. Já o Cruzeiro entra com a solidez do projeto SAF, a segurança financeira proporcionada por Pedro Lourenço e um planejamento que, apesar das dificuldades, vem ganhando forma sob o comando de Leonardo Jardim. É a combinação entre tradição e reconstrução, que pode ser determinante na hora de convencer o atacante a vestir uma das camisas mais pesadas do Brasil. O nome de Paco Alcácer não é qualquer nome. O atacante espanhol já passou por gigantes como Barcelona, Borussia Dortmund e Villarreal, acumulando gols, títulos e experiência em competições de alto nível. Sua chegada ao futebol brasileiro seria uma atração à parte, trazendo visibilidade internacional e, claro, agregando muito em termos de qualidade técnica. Para o São Paulo, significaria finalmente encerrar uma novela que já vem se arrastando há tempos. Para o Cruzeiro, representaria a chance de dar um passo ousado e mostrar que o clube está pronto para voltar ao protagonismo. A torcida do tricolor paulista se divide entre ansiedade e desconfiança. Há quem acredite que a diretoria, pressionada pelo insucesso em contratar Marcos Leonardo, precisa dar uma resposta imediata, enquanto outros pedem cautela, lembrando que contratações de impacto nem sempre se traduzem em sucesso dentro de campo. Mas a verdade é que o nome de Alcácer reacende o debate e coloca de novo os holofotes sobre o São Paulo, que ainda luta para encontrar o equilíbrio no Brasileirão. No lado celeste, o sentimento é de otimismo. O torcedor do Cruzeiro vê na possibilidade de contar com o Alcácer uma verdadeira mudança de patamar, algo que vai além do aspecto técnico. Seria uma prova de força, de que o clube está disposto a brigar de frente com os grandes centros do futebol nacional e internacional. E o detalhe mais importante: os cruzeirenses sabem que no projeto liderado por Pedro Lourenço, nada é feito sem um planejamento estratégico muito bem elaborado, o que dá ainda mais credibilidade à movimentação. Com a data limite de registros se aproximando, o clima de contagem regressiva toma conta dos bastidores. Até o dia 12, qualquer definição pode acontecer, e isso faz com que cada minuto seja acompanhado com nervosismo, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte. A imprensa, os torcedores e até mesmo outros clubes ficam de olho nesse embate que já promete ser um dos mais quentes dessa temporada. Não se trata apenas de uma contratação, mas de um duelo de forças entre dois projetos que querem provar sua grandeza no futebol brasileiro. O curioso é perceber como Paco Alcácer, mesmo ainda sem se manifestar oficialmente, já se tornou protagonista absoluto no noticiário esportivo. Seu silêncio gera ainda mais expectativa, e cada gesto, cada informação sobre sua situação é interpretado como uma pista do que pode acontecer. Essa aura de mistério só faz crescer o impacto que sua decisão final terá, seja ela favorável ao São Paulo ou ao Cruzeiro. E não podemos esquecer que, em paralelo a toda essa movimentação, o São Paulo mantém seu foco no Campeonato Brasileiro, onde precisa urgentemente recuperar pontos e voltar a brigar no topo da tabela. O time sabe que, sem um camisa 9 de confiança, as dificuldades para alcançar esse objetivo só aumentam. A pressão é diária e o treinador vive o desafio de montar uma equipe competitiva mesmo sem a peça que todos consideram fundamental. Já o Cruzeiro, por outro lado, vive um momento de construção sólida e busca consistência dentro de campo. Leonardo Jardim vem conseguindo implementar sua filosofia de jogo, mas sabe que ter um atacante como Alcácer poderia acelerar esse processo e transformar o time em uma máquina de competitividade. A chegada de um jogador desse nível teria impacto não apenas técnico, mas também psicológico, elevando a moral do grupo e colocando o Cruzeiro em outro patamar diante dos adversários. A disputa por Paco Alcácer, portanto, é mais do que uma corrida por um centroavante. É um reflexo da ambição de dois clubes que carregam histórias grandiosas e que, neste momento, buscam reafirmar sua força em um cenário cada vez mais competitivo.
É um duelo silencioso, mas de proporções gigantes, que coloca frente a frente duas formas diferentes de encarar o futuro, mas com o mesmo objetivo: voltar ao protagonismo do futebol brasileiro e conquistar títulos de expressão. Cada passo dessa novela será acompanhado com intensidade, e os torcedores sabem que o desfecho pode definir os rumos da temporada. O São Paulo precisa mostrar força para não ver um rival direto sair vencedor dessa batalha. O Cruzeiro, por sua vez, enxerga na situação a chance perfeita de dar um recado claro a todo o país. O clube está de volta e não vai abrir mão de disputar os grandes nomes do mercado. E agora, a pergunta que não quer calar: onde Paco Alcácer vai jogar no Brasil? No Morumbi ou na Toca da Raposa? Será que o espanhol será o novo camisa 9 tricolor ou o reforço internacional que vai brilhar no ataque celeste? Só o tempo vai dizer, mas o certo é que a decisão vai agitar os torcedores dos dois lados e movimentar o futebol brasileiro como poucas vezes vimos. Torcedor, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Paco Alcácer deveria vestir a camisa do São Paulo ou do Cruzeiro? Qual desses projetos é mais atrativo para o atacante espanhol? Deixe seu comentário aqui embaixo, participe dessa discussão e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque as próximas atualizações sobre essa disputa eletrizante você vai ouvir aqui em primeira mão.